Olá pessoal, a gente está de volta. Eu estou de volta exatamente com o slide que eu deixei da outra vez, que mostra a equação de Einstein, a métrica de Friedmann-Robertson-Walker, a equação de Friedmann, que é uma solução da equação de Einstein, levando em conta os fluidos que a gente quer considerar, e os fluidos que a gente quer considerar são a radiação, a matéria, a curvatura e a energia escura. Então, essa parte se chama cosmologia homogênea. A gente consegue obter muita informação do universo com uma cosmologia homogênea. Em particular, a gente é capaz de olhar essa equação aí, reescrevê-la e calcular a idade do universo. A gente também pode calcular como são as distâncias no universo. Medir distância cosmológica é uma coisa difícil porque a gente não tem uma trena, né? A gente precisa, de alguma maneira, criar maneiras de medir distância. E isso é uma coisa muito ligada à visão do Einstein, certo? Como é que ele pensava a relatividade restrita ou a relatividade geral, posteriormente, em como medir, certo? E isso é fundamental também na cosmologia. A gente tem várias maneiras de medir distâncias. E essas maneiras não são equivalentes. A gente pode medir uma coisa chamada distância comóvel. Essa é uma medida que não é uma medida física, certo? É a medida que uma pessoa obteria se ela estivesse andando sempre no universo. Essa medida não depende do tempo, porque a única coisa que depende do tempo é o fator de escala. E essa medida comóvel cresce junto com o fator de escala. Então, essa medida comóvel é fixa. Mas ela não é acessível fisicamente, essa medida para a gente. A gente pode acessar fisicamente a medida de luminosidade. Para medir luz, a gente sabe que a luz cai com 1 sobre R ao quadrado. Né? A intensidade luminosa cai com 1 sobre R ao quadrado. Então, você pode pensar em determinar a distância de uma coisa se você sabe o quanto ela brilha. Agora, a gente tem que lembrar que no universo a geometria é diferente. Então, não vai ser 1 sobre R ao quadrado, que está associado com uma esfera. Ela vai ter um comportamento ligeiramente diferente. E a gente também tem que lembrar que o próprio universo está se movendo, ele está crescendo. E isso dá um fator adicional de redshift na distância luminosa, distância de luminosidade. E a gente também pode fazer medidas que são medidas angulares. A gente pode saber o tamanho de uma coisa e, à medida que a coisa vai mais para longe, se você sabe o tamanho dela perto, você pode olhar ela longe, medir o tamanho angular dela, e aí você sabe a que distância ela foi. Então, são as duas maneiras que você tem de medir coisas no universo. Ou você usa uma vela padrão, ou seja, uma coisa que você sabe como brilha, ou você usa uma régua padrão, que é uma coisa que você sabe qual tamanho tem. Se você utilizar ondas gravitacionais, você também pode pensar em usar uma sirene padrão, mas esse é um outro lugar para a gente ir. Então, a gente é capaz de construir as expressões para as distâncias. Elas têm relações entre si. A gente não pode misturar uma com a outra. A gente tem que saber qual a gente está medindo na vida real. E aqui está, acho que uma demonstração bastante clara de como elas são diferentes. Certo? As coisas que estão em azul são medidas angulares, distâncias angulares. As coisas que estão em amarelo são distâncias comóveis. E as coisas que estão em rosinha são as distâncias de luminosidade. E elas mudam conforme a matéria do universo, conforme o conteúdo de matéria e energia do universo. Por quê? Porque elas são associadas com H, com a constante de Hubble, com o parâmetro de Hubble. E o parâmetro de Hubble depende desse conteúdo de matéria. Então, para cada universo, elas vão ter um comportamento diferente. Então, essa é uma maneira que nós temos de medir qual é o conteúdo do universo.
Aqui, em particular, eu coloquei um universo aberto, um universo fechado e um universo plano. Universo aberto, fechado e plano em todos esses, nos 3 casos aí. O nosso universo parece muito um universo plano. Parece muito, muito, muito. Mas alguns modelos ainda deixam livre. O modelo cosmológico padrão não deixa livre a curvatura. Ele fixa a curvatura como sendo zero. Agora, existem modelos cosmológicos, a maioria deles hoje considera como um parâmetro que pode ser variável. Em geral, ele é compatível com zero, o valor que se obtém dele. Conforme o conteúdo de matéria, o universo também vai ter um destino diferente. A gente pode não sobreviver o suficiente para ver. Mas aqui esse gráfico, o ponto zero é agora. E aí a gente tem no eixo X bilhões de anos para frente ou bilhões de anos para trás. Se o universo for plano, a gente está na curva azul. A gente vai olhar para trás no tempo e a gente vai ver o parâmetro de escala do universo, que é o que está no eixo Y, o parâmetro de escala do universo, ele vai diminuir dessa forma que está aí, de 1 até 0, mas com essa cara, essa curva que está aí. E vai chegar na idade do universo, no passado, em 13,7 bilhões de anos. Se você olhar no futuro, esse é um universo que vai sempre crescer, ele nunca vai parar de crescer. Se você olhar um universo fechado, ou um universo com curvatura menor do que 1, esse universo, ele é o universo em amarelo que está aí. Ele vai ser um universo mais jovem do que aparenta. Hoje, mesmo que fosse hoje, certo? Ele seria um universo mais jovem, com o mesmo conteúdo de matéria. E se você olhar para ele no futuro, ele vai diminuindo a velocidade da aceleração, do aumento do universo. Então, uma hora ele pode parar e começar a retroceder e ter um Big Crunch. A outra possibilidade é um universo aberto. Esse universo tem constante de curvatura negativa. E veja que esse sujeito, esse universo, ele vai aparecer mais velho e ele vai crescer muito mais rápido. Então, a gente tem que discernir em qual desses universos nós estamos. Os dados experimentais hoje nos colocam nessa curva em azul. Quais são os dados cosmológicos que colocaram a gente nessa curva em azul? São esses que estão aí na frente de vocês. São os dados de supernova tipo 1A. A supernova tipo 1A é a vela padrão. Ela é uma coisa... Do ponto de vista estatístico, todas as supernovas tipo 1 têm a mesma curva de brilho. Então, você pode ajustar os padrões da curva de brilho de uma com a outra. E, fazendo isso, você determina uma grandeza brilho para as supernovas tipo 1 em todas as diferentes distâncias. Você mede essas diferentes distâncias de luminosidade e você mede uma grandeza que é uma grandeza observacional, que é a magnitude, que é o brilho aparente de alguma coisa, a magnitude. E você faz um gráfico aqui de uma coisa que se chama módulo de distância. Módulo de distância, a magnitude absoluta menos a magnitude aparente, e ela tem uma relação direta com a distância de luminosidade. Então, se a gente utilizar aqui a distância de luminosidade para procurar fitar esses dados, esses são os dados de um conjunto bastante grande de supernovas, que está indicado aí embaixo, o Union 2.1, e a gente pode ver nesse gráfico um fit que aconteceria se a lei de Hubble valesse, ou seja, se a aceleração fosse constante, se a expansão do universo fosse constante. Aí você teria essa curva aqui em azul para fitar os dados. Mas claramente ela não fita bem os dados. Ela não fita bem os dados para Z grande.
Para Z pequena, não fica bem. Agora, para Z grande, você vê que não é a lei de Hubble que deve valer. É, no mínimo, uma quadrática, e essa quadrática é a expansão da distância de luminosidade, a expansão do coeficiente, do fator de escala do universo em Taylor. E você pega o termo quadrático. Esse termo quadrático é a desaceleração do universo. Chama desaceleração porque as pessoas, na época da década de 80, achavam que o universo estaria desacelerando e não acelerando. E hoje a gente mediu a constante de desaceleração, na verdade, é negativa, então o universo acelera. Ou você pode utilizar o próprio modelo padrão lambda CDM inteiro para fazer esse fit. E ver que os dois são bastante bons, essencialmente porque o Z não é muito grande. Você não consegue achar supernovas muito distantes. Mas isso aqui dá uma informação importantíssima para a gente. Isso diz para a gente o conteúdo de matéria do universo. Esse gráfico diz para a gente que a energia escura do universo é essencialmente 70% do universo. É esse gráfico. Eu tenho aqui um outro desenho que eu posso fazer uma análise estatística daqueles pontos que a gente acabou de ver. Eu posso procurar extrair os parâmetros cosmológicos. A cara de coisas que extraem parâmetro cosmológico é essa que está aí, que vocês estão vendo. Que parâmetros eu estou tentando extrair? Estou tentando extrair a constante de Hubble, a densidade de matéria do universo hoje e a densidade de energia escura do universo hoje. Certo? E esses dados me dão resultados muito... vejam que os resultados são bastante precisos. Certo? Quando se fala que a cosmologia hoje é uma ciência de precisão, é isso que ela quer dizer. Certo? Os dados são precisos. A ordem é de 1%, por aí. Então, eu tenho uma constante Hubble perto aí de 69, 27% de matéria escura, matéria em geral, mas a maioria dessa matéria é matéria escura, e 64% de energia escura. Certo? Essa informação sai dos dados de supernova, exclusivamente. Não usei mais nada além disso. Então, eu usei uma vela padrão para obter informações sobre o conteúdo do universo. Então, eu aprendi alguma coisinha aqui, a gente já viu essa imagem antes, nesse curso. Né? Eu aprendi mais uma coisinha aqui sobre velas padrão, mas as velas padrão ainda não estão nem aqui. Certo? Como é que eu sei mais? Para saber mais, eu quero ter uma régua padrão. E onde está essa régua padrão? É isso que a gente quer achar. Antes de achar a régua padrão, a gente vai dar uma olhadinha na radiação cósmica de fundo. Eu peguei aquele mapa Moawide, que é normal, e enrolei esse mapa Moawide numa esfera mesmo. Porque o universo era assim, se você olhasse para ele, ele é uma esfera. Certo? Então, eu enrolei ele numa esfera, tirei a projeção para ficar bonitinho. E agora, isso aqui é a radiação cósmica de fundo depois de retirado todos os ruídos. Esses dados são os dados do Planck 2013. Os dados que estão aí. Eles mudaram um pouquinho, mas não mudaram enormemente. Os dados são compatíveis entre si. E daqui eu tiro uma informação que está associada com os parâmetros cosmológicos. Essa informação se chama o espectro de potência da radiação cósmica de fundo. O que é isso? Eu quero saber qual é a intensidade da radiação cósmica de fundo para diferentes modos de harmônicos esféricos. Eu tenho uma esfera e eu posso decompor qualquer função definida numa esfera. Aqui eu tenho a intensidade definida numa esfera. A intensidade está indo do azul ao laranjinho. Certo? Então eu tenho uma função definida na superfície da esfera que eu posso expandir em harmônicos esféricos. Faço essa expansão e eu tenho um espectro de potência, que é essa coisa
que está aqui com essas ondinhas, esse negocinho tudo aqui. Certo? Esse L é mais ou menos o momento angular, é o L do harmônico esférico. O harmônico esférico é YLN. Esse é o L do momento do harmônico esférico. E isso, essa construção depende fortemente de vários parâmetros do universo. Então, com só esse gráfico, a gente obtém informações enormes sobre várias coisas do universo. E vocês claramente podem olhar que tem um negócio aí que está balançando. Certo? Tem uma oscilação. Aí. Você olha e vê, tem uma oscilação. A oscilação não tem a mesma amplitude. Ela parece meio defeituosa. Mas é uma oscilação. Essa oscilação se chama oscilação bariônica acústica. A gente sabe todas as propriedades dessa curva. A gente sabe por que essa curva não é uma oscilação perfeita. Onde está a fricção? Certo? É um oscilador harmônico que está fazendo essa vibração. Agora, esse oscilador harmônico tem fricção. Onde está a fricção? A gente sabe. A gente também sabe por que tem mais coisas além da fricção. Tem um amortecimento. A gente também sabe por que tem esse amortecimento. E a gente sabe uma enormidade de coisas sobre esse gráfico aí. Agora, eu só quero chamar a atenção de uma, que você pode olhar do lado de cá e ver. Existe um L com oscilações. Certo? Se chama pico acústico. E aí você vai tendo oscilações com alguma... e aqui, o que isso seria do lado no desenho? No desenho, isso está dizendo que existem tamanhos que se repetem muito. Essa é a história que esse gráfico está contando. Se eu procurar determinados tamanhos, eu vou ver um particular tamanho angular, não é? Um θ por φ, né? Um dθ por dφ. Eu vou achar um dθ por dφ que acontece muito igual, acontece igual com a mesma intensidade. Certo? Esse sujeito está associado com a oscilação bariônica acústica. Nesse universo que estava aí, um pouquinho antes dessa imagem ser formada, você tinha um plasma quente e você tinha os prótons, o hidrogênio e o elétron muito fortemente ligados com os fótons. Então você tinha um fluido, que era um fluido de fóton bário. Esse fluido se comportava como se fosse uma coisa só. Esse fluido tinha uma velocidade do som. A velocidade do som desse fluido está associada com os componentes, com as quantidades de matéria do universo também. E eles estavam oscilando por gravitação. Qualquer perturbação que acontece, uma perturbação aleatória num fluido, ela vai se propagar com a velocidade do fluido, só que você está num fluido que está sofrendo perturbações em um meio gravitacional. O meio gravitacional tende a puxar o fluido de volta. Quem é a coisa que vai puxar o fluido de volta? É a energia, é a matéria escura. Certo? A matéria escura não está brincando com fóton, porque a matéria escura não interage com fóton. O bário e o elétron estão brincando com fóton e eles vão. Agora, a matéria escura puxa eles de volta. Então, eles ficam nessa brincadeira. Em algum momento, o universo está crescendo. A temperatura está diminuindo. E o elétron foge. O fóton foge. O universo passa a ser transparente e o fóton foge. Deixa o bário na mão. Você tem um congelamento do bário que não foi junto. Esse tamanhozinho é a oscilação bariônica acústica. Essa é uma oscilação típica em toda a superfície do universo aí, e essa oscilação vai colaborar
na formação de estruturas no futuro do universo. À medida que o universo evolui, você tem essas estruturas e essas estruturas vão colaborar na formação de mais estruturas. Porque gravidade é sempre assim. Gravidade você pode fazer uma variação pequenininha. Se você esperar bilhões de anos, ela vira uma estrela. Então, as oscilações bariônicas acústicas são essa cara aí que a gente está mostrando. Esse é um zoom naquela imagem, né? E você tem o raio da oscilação bariônica e esse universo vai continuar evoluindo. Agora você tem, nessa região, um adensamento de matéria no centro e na borda. Isso vai produzir, vai favorecer galáxias. Lembra que nessa aproximação cosmológica, galáxia é pó, certo? Isso vai favorecer com que as galáxias elas fiquem mais acumuladas nesses tamanhinhos, espalhados em todo o universo. Então a gente deve ser capaz de ver o sinal da oscilação bariônica acústica que foi produzida na radiação cósmica de fundo, impresso na distribuição de matéria do universo hoje. Isso foi visto pelo Boss, por uma experiência no regime óptico, que olhava galáxia por galáxia, e de fato eles viram, em um determinado Z, a existência dessa marca na distribuição de galáxias. Nota que são coisas diferentes, certo? Você tem, em um lado, oscilações na radiação cósmica de fundo, e do outro lado, você tem informação na distribuição de galáxias. Então, aqui dá uma ideia para a gente de como isso funciona. A gente está entrando saiu da radiação cósmica de fundo, o universo é escuro, que é a idade das trevas. Você começa a ter um adensamento de hidrogênio neutro, esse hidrogênio vai ascender. Ascendendo, ele começa a gerar estrelas e você vê que o universo passa a ficar mais transparente e menos opaco. O universo vai ficando mais transparente, cada vez mais luminoso, e a distribuição de galáxias ela vai acompanhar um pouco a distribuição original das flutuações que existiam na radiação cósmica de fundo, que é o que a gente vê hoje. Então, essa é a história desse videozinho que a gente acabou de ver. É isso que o Bingo quer ver. É isso que o radiotelescópio quer ver e várias outras pessoas querem ver. Em rádio. A gente não quer mais ver em invisível, a gente quer ver em rádio. Por quê? Porque a gente vai usar o mapeamento por intensidade. O mapeamento por intensidade está bem descrito nessa imagem que vocês estão vendo. Do lado da esquerda, é como se a gente tivesse as galáxias. Agora, o Boss, ele olhou galáxia por galáxia e foi fazendo um gráfico. O que a gente vai olhar não é para a galáxia, é como se a gente estourasse o diafragma da nossa câmera fotográfica e olhasse a intensidade em quadradinhos grandes. A gente vai olhar em quadrados grandes. Cada quadrado tem milhões de galáxias. Então a luminosidade daquele quadrado vai ser grande. E aí a gente vê a imagem em galáxias, que seria a imagem da esquerda, a gente vai ver como imagem borrada. Só que essa imagem borrada tem uma informação muito boa e muito rápida da intensidade. Então a gente consegue mapear milhões de galáxias sem precisar mapear uma a uma. Esse é o importante do experimento de mapeamento por intensidade, que é a mesma coisa que foi realizada com a radiação cósmica de fundo nos experimentos todos que foram feitos, desde o COBE, o WMAP e o Planck. Então, como é que é essa coisa que a gente vai ver? A gente está na Terra, a gente vai olhar para dentro do universo profundo e dentro das galáxias existem bolsões frios. Esses bolsões frios têm hidrogênio neutro. Esse hidrogênio neutro emite uma radiação muito característica, que é uma radiação de 21 centímetros. Essa radiação chega aqui na Terra com uma frequência alterada,
de acordo com a distância de onde ela foi emitida. Então, a frequência dela diz a distância. A gente vai fazer um mapeamento por intensidade do céu, que é o que está acontecendo aí, e vai ter uma fatia de céu. E aí vai fazer outra vez, para cada frequência, a gente vai ter uma fatia de céu. A gente vai produzir, assim, uma coisa que é uma tomografia de um pedaço do céu. A gente vai observar vários Zs, porque a radiação sendo a mesma, sendo a radiação de hidrogênio neutro, todos eles têm 21 centímetros, mas vão ser vistos aqui de maneira diferente. Note que essa luz de 21 centímetros do hidrogênio neutro, ela é uma luz espectral. Isso é muito bom, porque o espectro é uma coisa fininha, não é uma coisa contínua. Então é relativamente fácil você extrair uma informação espectral de um ruído de coisas contínuas. E o ruído galáctico, por exemplo, é um ruído de coisas contínuas. Essa é uma outra imagem que é bastante interessante. Ela é um mapa de hidrogênio neutro. É um mapa que a gente quer fazer, de certa forma. Só que ela é um mapa de uma região muito próxima da nossa galáxia. Aí, se vocês olharem aqui, vocês veem a velocidade. Essas são as coisas que estão vindo na nossa direção. Tem coisas que se aproximam da Terra, tem coisas que se afastam da Terra. Então, tem coisas que estão se aproximando e o que esse experimento está fazendo é essa mesma coisa tomográfica que a gente quer fazer, esse experimento Hi4Pi. E aí você vê a velocidade chegando quase a zero agora. E o que a gente vê nessa linha equatorial é o plano da nossa galáxia. A nossa galáxia, a gente consegue ver a curva de rotação dela. A galáxia está girando. Então, tem uma parte dela que está indo, uma parte vindo, uma parte vai ter velocidade positiva, uma parte vai ter velocidade negativa. E se a gente for indo cada vez mais adiante, a gente vai começar a perder a galáxia, porque a gente vai estar olhando para mais longe do que a galáxia e vai começar a ver outras galáxias. Aí a gente vai começar a ver a nuvem de Magalhães. Então, é uma coisa como essa que a gente quer reproduzir no radiotelescópio BIM, com uma diferença de sensibilidade, não, mas uma diferença de resolução, porque não é essa resolução que a gente precisa. A gente precisa de uma resolução bem mais baixa para fazer a cosmologia. Que luz é essa? Eu falei toda hora, luz de 21 centímetros, hidrogênio neutro, hidrogênio neutro, hidrogênio neutro. Que diabos eu estou falando quando eu falo sobre o hidrogênio neutro? Vocês estudaram o hidrogênio no átomo de Bohr, vocês viram que ele tem níveis de energia que dependem com N ao quadrado. Né? Depois vocês viram em mecânica quântica que os níveis de energia podem depender de N também. E tem um nível. Imagina o hidrogênio neutro no nível N igual a zero. Ele está o mais fundamental possível. Ainda assim, existem duas possibilidades. O elétron e o próton têm spin. Eles podem estar com spin alinhados ou com spin desalinhado. Isso é como ímã. O spin forma um campo magnético. Eles interagem, duas coisas com spin interagem como dipolos magnéticos. Então você tem dois ímãs que estão ou alinhados ou desalinhados. Se você aproxima dois ímãs, a tendência é que eles façam e grudem do jeito que eles gostam, do jeito que ímãs gostam de grudar. Não é? E aqui você tem a mesma coisa. O hidrogênio também vai fazer isso. O elétron, ele em algum momento vai flipar e emitir um fóton. Você pode calcular qual é a energia, a diferença de energia entre esses dois estados, e a diferença de energia é correspondente a uma frequência de 1420 MHz. Essa é uma das grandezas físicas mais bem medidas da nossa ciência durante todo o mundo, por vários motivos, certo? Porque ela tem milhares de implicações, porque ela está associada com teoria quântica de campos, por mil motivos. Essa é uma super medida que nós temos com a quantidade de casas decimais absurda. E ela é uma frequência baixa.
a menor frequência possível para o hidrogênio. Não tem transição menor do que essa para o hidrogênio. Todas as outras transições são maiores. Então, você não pode confundi-la com mais nada. Essa tem que ser, se você olhar uma coisa de 1420 MHz, essa coisa saiu do hidrogênio neutro. Ela é conhecida como transição proibida, essa transição, porque ela foi teoricamente calculada, mas você pode medir qual é o tempo que ela demora para acontecer na Terra. E uma transição como essa demoraria milhões de anos para acontecer. O tempo de decaimento, né, seria de milhões de anos. Agora, no universo, você tem muito hidrogênio e você também tem muito tempo. Então, para a cosmologia, você vê hidrogênio neutro, a radiação de hidrogênio neutro com facilidade. Quem começou a primeira vez que viu hidrogênio neutro foi Purcell, na década de 40 ou 50, eu realmente não me lembro. E, com isso, ele mediu a rotação da galáxia. Essa acabou sendo uma grande técnica de medida de rotação de galáxias em geral, que levou à hipotetização da matéria escura de uma maneira mais forte. Essa é uma frequência que ela é protegida pela legislação internacional para a astronomia. Só coisas de astronomia podem emitir em 1420 MHz. Contudo, a gente não vai medir em 1420 MHz. Essa é a frequência quando foi emitida. Só que se a coisa estava longe, a gente vai medir em outra frequência. A gente vai medir num intervalo, que é o intervalo de 960 a 1260 MHz, e não 1420 MHz. Porque a gente está olhando aí para Z entre 0,18 e 0,30. Então, essa é a cara da linha, certo? Isso se chama perfil de Voigt. E essa é a cara da linha, você olha que ela está bem certinha aí, em 1400 e pouco. Agora, isso é para uma galáxia, certo? Aí você está vendo os dois lados dos braços da galáxia. Não é assim que a gente vai ver a linha. Quando a gente olhar essa linha, a gente está olhando para um sinal espectrográfico, que é uma subidinha num gráfico, certo? É isso que a gente está vendo, um aumentozinho de intensidade. Agora, esse aumentozinho de intensidade é alguma coisa da ordem de milikelvin. E o fundo cosmológico, o foreground cosmológico, porque ele está na frente, não é milikelvin, é Kelvin. Então, a gente tem uma ordem, 3 ordens de grandeza para tirar ruído. Né? Aqui tem um exemplo, uma ilustração, né, das coisas que têm que ser tiradas para um experimento como o ERA, que é aquele experimento que eu mostrei no começo, que quer saber informações sobre o universo na época da reionização. Eles querem olhar em outra frequência, na frequência de 120 MHz, e eles têm outros foregrounds. Alguns são os mesmos. Então, eles têm o foreground galáctico, como a gente tem, síncroton, que é síncroton galáctico, né? Free é um jeito de falar Bremsstrahlung, que também a gente tem, radiogaláxias ou aglomerados ativos de galáxias, também fontes extragalácticas, né? E por fontes pontuais. Essas são todas as coisas que vão aparecer no nosso experimento. A gente também vai ver algum efeito que não está escrito aí no deles, mas a gente vai ver a própria radiação cósmica de fundo, vai ser o nosso ruído, e a poeira da galáxia girando no campo magnético da galáxia produz uma radiação que também vai interferir bastante nas nossas medidas. Então a gente vai ver, né, o que é o céu. Lembra na primeira aula que eu escrevi a temperatura do céu é igual à temperatura de um monte de termos e o termo cosmológico lá no final. Né? Essa é uma simulação do que a gente vai ver no céu
à esquerda, certo? Se você olhar na escala, a escala aí do azul está indo de 950 milikelvin até 2000 milikelvin. Aí a gente tem que retirar o ruído dessa figura. E ao retirar o ruído dessa figura, a gente vai obter a coisa que seria nosso sinal cosmológico. Isso é uma simulação. E aí você vê que o nosso sinal cosmológico é da ordem aí de 0,2 milikelvin e não 2000 Kelvin. Então a diferença de escala é bastante grande. E essa simulação inclui apenas um tipo de ruído. Somente a radiação síncrotron da galáxia que está incluída nessa simulação aqui. Então o trabalho computacional, o trabalho de processamento digital de sinais é um trabalho que vai ser bastante intenso. Agora tem outra ciência. A oscilação bariônica acústica, ela vai permitir para a gente olhar o universo com uma régua estatística padrão, que é uma régua que a gente sabe mais ou menos qual é o tamanho. Se a gente conseguir detectar essas oscilações na distribuição de matéria do universo por intensidade, por mapeamento por intensidade, na fatia de céu que a gente vai ver, a gente vai conseguir extrair uma informação ao longo de vários Zs, mas não é ao longo de muitos Zs, não é ao longo de 1 bilhão de anos, mais ou menos. É mais ou menos na época que a Terra foi formada, que a gente está olhando. Nessa época, a gente pode ter algumas informações boas, consistentes, com relação aos parâmetros cosmológicos relacionados com a radiação, com a energia escura. A gente pode ter informações sobre como é a evolução da energia escura. Se a energia escura não é uma constante cosmológica, ela tem que ter uma evolução. Como ela evolui? Qual é o parâmetro de densidade, qual é a relação entre pressão e densidade desse fluido que é a energia escura? Esse fluido interage ou não interage com o universo, com o resto do universo, com a matéria escura? Será que é um mesmo tipo de fluido? Pode ser matéria escura e energia escura? Esse tipo de perguntas são perguntas teóricas que estão sendo feitas modelando as possibilidades de energia escura. O que a gente vai fazer é extrair parâmetros cosmológicos para restringir os modelos fenomenológicos que estão sendo criados. Ou a gente mesmo pode criar os modelos fenomenológicos, ou outras pessoas podem sugerir para a gente medir determinado padrão. Mas a ideia é da observação à fenomenologia, da fenomenologia para a observação. Então você tem teoria, fenomenologia e observação nesse esquema que tem que envolver um grande time de cientistas. Ele não pode acontecer sozinho. Mas tem mais ciência. Tem uma ciência que seria um ruído se ela não fosse absolutamente nova, que é a rajada rápida de rádio, a Fast Radio Burst. Ele foi descoberto recentemente, olhando, na verdade, procurando dados antigos no radiotelescópio Parkes, na Austrália, e é alguma coisa extremamente intensa que acontece fora da nossa galáxia, sem previsão de tempo, mas é muito rápida e muito forte. Agora, ela não é incomum. É que os radiotelescópios, ou os telescópios mesmo, eu não sei se vocês já usaram telescópios, mas a primeira coisa que você observa quando você olha por um telescópio, ou mesmo por um binóculo, é que é difícil de achar as coisas. Você tenta achar alguma coisa e você está se movendo errado, você se move rápido demais, e a coisa não está onde você acha que está. Isso acontece porque aquela coisa tem uma resolução angular muito diferente do que você está esperando. Em geral, a gente tem, o nosso olho tem uma resolução angular específica, a gente pensa como o nosso olho pensa. Quando a gente troca de instrumento, a gente erra um pouco. A maioria dos instrumentos procura ter a melhor resolução angular possível. Por isso que você constrói telescópios enormes,
para ter a melhor resolução angular. Agora, se você está fazendo isso, significa que você está vendo coisas muito pequenas. Então, você está vendo pouco do céu. Todos os experimentos de mapeamento por intensidade não querem uma resolução angular pequena. Eles propositalmente querem uma resolução angular grande. A gente quer ver o mundo embaçado. Agora, por que a gente quer ver o mundo embaçado? Porque a gente quer ver muito do mundo. E se a gente for ver muito do mundo, a gente vai ver muitas coisas raras acontecendo. Porque as coisas raras não acontecem em lugarzinhos pequenininhos. Se você olhar em muitos lugares, que você acha coisa rara. Então, os experimentos voltados para o mapeamento por intensidade têm uma tendência de achar coisas raras. Então, eles são particularmente bem desenvolvidos, bem desenhados, para achar bastante desse tipo de coisa. A gente deve achar a estimativa é achar a cada 3 dias desse tipo de objeto. Ninguém sabe o que ele é, mas ele pode dar uma informação enorme sobre o meio extragaláctico, o que está acontecendo fora da galáxia. Então, ele pode dar informação sobre o meio extragaláctico. Além disso, se a gente souber qual é o tipo de mecanismo, a gente pode tentar comparar um com o outro. A gente pode ver qual é a distribuição espacial. Esses caras também foram, seja lá o que for, como tudo, foram influenciados pela radiação cósmica de fundo do universo. Então, eles foram influenciados também pelas oscilações bariônicas acústicas. Então, em princípio, seria possível procurar oscilações bariônicas acústicas na distribuição de fast wave bursts. Por exemplo, certo? Você pode, pode fazer 1000 coisas. Né? Então, esse é um exemplo de ciência auxiliar de um radiotelescópio, mas ela auxiliar, às vezes, é muito boa. Né? Para a astrofísica, a gente vai ter um monte de informações que o grupo, em particular, a maioria do grupo do Bingo, está preocupado com cosmologia. O equipamento é feito para cosmologia, mas a gente não escolhe o que a gente mede, a gente vai medir o universo todo. Então, a gente vai ter informações interessantes sobre vários elementos da astrofísica também. E a gente precisa de físicos nessa área, por vários motivos. O principal motivo é que o Brasil tem pouco. O Brasil tem pouco cosmólogo, o Brasil tem pouco cosmologista observacional, pelo evidente motivo de que o Brasil não tem vários radiotelescópios voltados para a cosmologia. O Brasil tem radiotelescópios. Agora, nenhum deles é voltado para a cosmologia e nenhum deles tem o mesmo porte. Né? Então, tem vários motivos. A gente participa de cooperações importantes e essas cooperações importantes, a gente utiliza dados dessas cooperações e as coisas funcionam bem. O Brasil não está isolado da humanidade do ponto de vista de cosmologia. Mas a gente começou a fazer cosmologia observacional aqui. E isso a gente não fazia antes. Essa é uma coisa que precisa de gente. E não precisa de pouca gente, precisa de muita gente. A gente precisa estudar cosmologia teórica. Que modelos de matéria escura a gente tem? Que modelos de energia escura a gente tem? Existem várias maneiras de modificar a gravitação. Existem maneiras de entender fenômenos cosmológicos junto com fenômenos de teorias quânticas de campos. Existe uma ciência própria em você fazer estimativa de parâmetros cosmológicos. Esse lado estritamente observacional, tratar os dados, o dado experimental, né, de você tratar os dados para obter parâmetros cosmológicos, tem muita matemática, tem muita ciência por trás de você conseguir chegar em um resultado de um parâmetro cosmológico. Você precisa fazer análise de dados. Você precisa analisar, e são coisas diferentes. Você precisa analisar séries temporais de um determinado jeito. Precisa fazer mapas de um outro determinado jeito. Quem faz um, não faz o outro, porque as duas coisas são difíceis de fazer. A gente precisa de instrumentação para a cosmologia.
A física no mundo inteiro precisa de instrumentadores. A vida do instrumentador não é super fácil, né? Mas isso em todo o mundo. Porque o instrumentador ele tem que viver perto do equipamento, né? E o equipamento ele dura um tempo. E depois você pode ter problemas de financiamento e tal. Por isso, é difícil formar instrumentadores. Agora, a gente precisa de pessoas que sejam capazes de operar um radiotelescópio, de construir receptores, de construir o back-end do receptor. Essencialmente, é um tipo de programação para você tratar os sinais. A gente precisa desse tipo de gente, desse tipo de pessoas interessadas nisso, pessoas interessadas em, de fato, mexer com uma chave de fenda, com equipamento eletrônico. A gente também precisa disso. A gente tem como recurso computação de alto desempenho. A gente precisa de estatística, inferência bayesiana e testes de hipóteses para fazer as análises de dados. A gente precisa de um corpo bastante sólido na área de estatística. Na parte de instrumentação, existe instrumentação em óptica, em instrumentação mecânica, na eletrônica de circuitos de radiofrequência, na eletrônica de sensores, controladores de automação. Então, o conjunto é bastante grande. Vocês podem ter algum interesse em alguma dessas coisas. Se vocês se interessaram por alguma dessas coisas, vocês podem começar em algum dos lugares que está aqui colocado. Certo? É claro que um pouco de cada uma das coisas tem que ser visto. Você tem que ter uma formação relativamente geral. E para isso a cosmologia é muito boa. Porque a cosmologia é, por excelência, interdisciplinar. Praticamente qualquer físico que você imaginar, ele é necessário, ele é preciso, em algum momento, da hora de um instrumento, da hora de um experimento de cosmologia. Então você pode, o livro clássico, esse livro do Dodelson, Modern Cosmology, é uma referência fundamental e tem tudo, do ponto de vista de cosmologia observacional. Tem um livro mais recente, com algumas atualizações, que é esse livro do Amêndola, Dark Energy Theory and Observations. Então, se você tiver interesse nos modelos, se você tiver interesse em estimativa de parâmetros, em física de radiação cósmica de fundo, polarização, ondas gravitacionais, esses dois livros são os livros que vão dar as informações para vocês. Se vocês estão interessados na parte de construir os parâmetros cosmológicos, de tratar não de tratar os dados no computador ali saindo os dados analógicos, mas os dados já o mapa. Se você quer estudar um mapa feito, aí você pode estudar as palestras da Alicia Verde, Statistical Methods in Cosmology, que estão disponíveis na internet. Se você quer ir para o lado da astrofísica, tem o livro de processos radioativos em astrofísica, do Rybicki, que é um lugar para se começar. Eu conheço muito pouco de astrofísica, não é a minha área, então o pouco que eu conheço é o que está nesse livro. Por isso que eu recomendo, não conheço outro. Tem a parte de radioastronomia. Radioastronomia é uma coisa em si. Certo? Tem até cursos de graduação, não no Brasil, mas tem cursos de graduação em radioastronomia. O livro do Wilson Rose, acho que de longe a melhor pedida para saber para onde ir. Né? Depois tem que procurar algumas outras coisas. É importante ter uma formação sólida em computação. Python hoje tem sido muito utilizado porque é uma língua que pode conversar com várias línguas facilmente. É por isso que Python tem sido muito usado. Mas você tem vários códigos em Fortran ainda, cada vez menos, mas tem código em Fortran, e a maioria dos códigos de eficiência são feitos em C. Agora, eles são feitos em C e utilizados pelo Python via CPython. Análise de sinais digitais é uma área da engenharia elétrica, da engenharia eletrônica, que analisa séries temporais, analisa maneiras de tirar ruídos, construção de filtros, construção matemática de filtros. Né? Pode ser uma área de interesse.
E você pode ter vontade de usar a bancada do laboratório. Você quer fazer coisas. Para todas essas pessoas, existe algum lugar na cosmologia observacional. Então, eu espero que eu tenha dado um gostinho para vocês, né, do que pode ser algum futuro, e eu espero ter ajudado. Então, muito obrigado. Até mais. Eu tinha esquecido os financiadores. O governo federal financiou via MCTI, via FINEP, a FAPESP deu a maior parte dos recursos, CNPq e FAPESP contribuíram um pouquinho, e nós temos recebido a ajuda frequente do governo do estado da Paraíba e da prefeitura municipal de Aguiar, onde o radiotelescópio será construído. Se vocês precisarem entrar em contato, aí os e-mails radiotelescópiobingo@ufcg.edu.br ou lbarose@df.ufcg.edu.br.